Oi, oi! Seja bem-vinda a mais uma live do Cantinho da Nutri. E hoje é dia de perguntas e respostas sobre síndrome do ovário policístico. Como você pode, através de um tratamento natural, se livrar da SOP e dos seus sintomas. Tem alguém aí que quer saber como que deve ser a dieta, os suplementos fitoterápicos de tratamento da SOP? Então deixa a sua pergunta aqui na caixinha para mim, que eu respondo ao vivo. Lembrando que eu vou responder as perguntas da caixinha e não as perguntas dos comentários. Ana Vitória vai ficar com a gente, Ana, durante a live? Se a Ana Vitória puder assistir, puder acompanhar a live toda, ela responde vocês aí nos comentários enquanto eu explico aqui os conteúdos e respondo as perguntas da caixinha lá dos stories. Combinado? Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Tem alguém aqui que chegou recentemente no meu Instagram e não conhecia meu trabalho, tá me conhecendo agora? Se tiver prazer, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou também portadora da SOP há 19 anos e há 3 anos eu trabalho ajudando mulheres com SOP a se verem livres dos sintomas e da própria síndrome de forma natural e sem medicamentos. Então vamos lá para a primeira pergunta da live de hoje, que é da Daya. A Daya perguntou: por que a desbiose é tão difícil tratar? Me alimento bem, faço exercícios, mas sigo com problemas com o cocô. Dai, é o seguinte, eu não vejo a desbiose como algo difícil de ser tratada não, tá? O que acontece é que muita coisa do nosso dia a dia hoje favorece um quadro de desbiose. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está se alimentando bem, está fazendo atividade física, ela, vez ou outra, consome alimento industrializado, às vezes consome falsos saudáveis. Isso é extremamente comum quando eu faço o questionário alimentar com os meus pacientes lá no consultório, os recordatórios alimentares e tudo mais. Às vezes a pessoa realmente tem a intenção de se alimentar bem, de se alimentar saudável, mas ela é pega pelas pegadinhas da indústria e acaba colocando no dia a dia dela muito corante, muito conservante, muito adoçante, né? Alimentos que são aditivos químicos que são adicionados aos alimentos para trazer mais sabor, às vezes mais durabilidade, maior validade para esse alimento. E tudo isso pode prejudicar muito esse quadro de desbiose, tá? Então, existem vários fatores que a gente deve olhar, além da própria alimentação da pessoa, para conseguir ter um tratamento mais efetivo e mais duradouro dessa desbiose. Ingestão de alimentos ou de suplementos que sejam ricos em probióticos acaba sendo muito importante para a maior parte das pessoas que sofrem com essa desbiose. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma suplementação, né, por algum período de tempo para que o intestino dela se reestabilize, para que a gente consiga recolonizar esse intestino, né, com bactérias boas e com bactérias saudáveis. E aí depois a gente consegue manter isso com alimentação e um estilo de vida saudável, tá? Então é importante a gente tentar identificar o que na sua rotina pode estar dificultando esse tratamento e essa estabilização do seu intestino. E aí depois a gente acaba, né, mantendo essa correção através da sua alimentação. Mas eu não considero que seja difícil, não. De repente o que tá faltando para ti é uma orientação mais específica, é uma nutricionista do teu lado, é alguém te guiando, né, sobre outros fatores que para você como leiga talvez podem estar passando despercebidos aí, tá bom? Vamos para mais uma? Sou magra e tenho SOP. O que fazer para cortar mais o carboidrato sem emagrecer mais? Elisa, esse tema é o tema da aula. Eu tava fazendo aula agora, gente, pro programa de combate à SOP. Essa aula vai ao ar para elas amanhã, segunda-feira. Então, Elisa, se você for do programa de combate à SOP, vai ter um módulo inteirinho destinado a você lá no programa, tá? E pro público em geral, né, que não tem excesso de peso, que não sofre com sobrepeso, obesidade e tudo mais, tem tratamento e óbvio, né, a gente precisa tratar tanto quanto a gente trata da mulher que tem sobrepeso e obesidade. A diferença, gente, é que quando a pessoa é leiga e não tem o conhecimento técnico necessário, acaba cometendo erros na tentativa de acertos, né? Então, que nem a Elisa falou, o que fazer para cortar mais o carboidrato sem emagrecer mais? Elisa, talvez você não precise cortar mais o carboidrato, né? Talvez você esteja consumindo carboidrato de menos. Talvez você não consuma o carboidrato necessário que você deveria consumir no dia a dia. E esse é um erro que não só as mulheres magras cometem, mas que muitas mulheres com sobrepeso e obesidade, na tentativa de tratar a SOP sozinha, também cometem. Que é uma restrição severa de carboidrato sem necessidade, na verdade, sem um motivo, né? Sem um motivo técnico para que isso aconteça. Dietas restritas demais em carboidratos
fazem com que os próprios sintomas da SOP, inclusive, piorem. Então, não é uma estratégia inteligente sair cortando carboidrato, deixando de consumir todo e qualquer carboidrato, porque automaticamente você vai consumir mais proteína e mais gordura. E o aumento do consumo de gordura saturada na mulher com síndrome do ovário policístico eleva o colesterol. E o aumento do colesterol eleva a produção dos hormônios andrógenos, principalmente testosterona, que na mulher com SOP é convertido em dihidrotestosterona e causa sintomas como queda de cabelo, acne, excesso de pelos e todos aqueles sintomas bem característicos de uma síndrome do ovário policístico não controlada e não tratada. Então, eu não considero, Elisa, que você precise cortar mais o carboidrato. Eu não sei o quanto de carboidrato você está consumindo, eu não sei, não conheço a sua rotina, o seu dia a dia e tudo mais, mas talvez o seu erro seja esse, tá? O que é importante a gente destacar aqui para a mulher que não é portadora de sobrepeso e obesidade e tem síndrome do ovário policístico. Meninas, vocês precisam de um acompanhamento nutricional individual para que vocês não restringam demais o volume calórico e a quantidade de carboidrato consumida e possam sim tratar a síndrome do ovário policístico de forma eficaz e sem medicamentos, tá? Da mesma forma como a gente consegue tratar de forma natural a mulher que tem sobrepeso e obesidade, a gente também consegue tratar de forma natural a mulher que não tem sobrepeso e obesidade. Só que para isso a gente precisa conhecer rotina, horários, dia a dia, o que você está acostumado a comer, fazer um diagnóstico da sua rotina alimentar para identificar possíveis falhas e então fazer a correção, tá? A dieta low carb que trata a SOP não necessariamente é uma dieta hipocalórica, então não necessariamente você precisa consumir menos calorias do que você gasta, o que faria você emagrecer, para você ter um tratamento eficaz da síndrome, tá? E isso, gente, a gente ensina no grupo de desafios. Então, Elisa, eu falei pelo nome, né, que talvez você seja uma das alunas do programa de combate à SOP, porque a gente tem Elisa lá, mas eu não consigo reconhecer aqui pelo seu sobrenome se você já é minha aluna ou não. Mas se não for, fica aqui o convite para você conhecer pelo menos o grupo de 30 dias, né, o programa de combate à SOP já não tem mais vagas, a gente já não tá mais com as inscrições abertas, mas pelo menos ali nos 30 dias contra a SOP você consegue ter um direcionamento melhor sobre como deve ser o seu dia a dia, sua rotina, sua dieta, para que você consiga o tratamento sem emagrecer mais, tá bom? E não precisa emagrecer para tratar a SOP. Eu acho que esse é o principal conhecimento que vocês têm que ter aqui hoje, para que vocês não saiam, né, desesperadas achando que precisa perder peso, precisa emagrecer mais. Não, na verdade você pode inclusive aumentar a massa muscular tratando a SOP se você tiver uma orientação clara e precisa para isso, tá bom? Fala mais sobre os 30 dias contra a SOP. Como é dentro do grupo? A Ana perguntou. Gente, melhor do que eu para falar sobre o grupo de 30 dias são as próprias alunas dos grupos, né? Eu sempre coloco depoimentos nos stories para vocês verem. E lá no meu perfil tem um destaque chamado, né, de desafio SOP. E lá a gente tem vários dos depoimentos de pessoas que fizeram parte do desafio e contaram um pouquinho dos resultados que elas tiveram e tudo mais. Basicamente, quando você entra no grupo, quando você faz a sua inscrição, você recebe um link para preencher uma anamnese, um questionário, onde você vai praticamente contar a sua vida toda ali para mim, né? Como que é a sua rotina, os seus horários, o seu histórico de perda e ganho de peso, seu histórico em relação aos sintomas, o que tá te incomodando, né, na síndrome, o que você quer de fato tratar, se é tentante, se não é, e etc. E aí depois, com base nesse questionário enorme, eu faço um plano de ação para você, eu faço uma sugestão de cardápio para que você possa seguir ao longo do desafio, né, respeitando também as suas origens, respeitando a sua cultura alimentar, a sua condição financeira e tudo mais. E lá no grupo, cada uma tem a sua sugestão de cardápio, mas no grupo, para todo mundo, é passado um desafio por dia, que vai te ajudar, né, nas mudanças que você precisa fazer para conseguir ter o tratamento da SOP, mas principalmente que vai te dar conhecimento sobre a síndrome do ovário policístico e sobre o seu tratamento natural. Então, o principal objetivo do grupo de 30 dias é fazer uma introdução, né, do assunto na vida da pessoa, de forma que ela consiga entender melhor o que acontece no corpo dela, de forma que a participante consiga entender o que na rotina dela pode estar prejudicando o tratamento e como que ela pode, através de atitudes simples do dia a dia, promover um tratamento mais eficaz e mais duradouro da SOP, tá? Então, cada uma tem uma sugestão de cardápio, mas tem também um desafio que é feito para o grupo todo, né? Um por dia, durante 30 dias. Além dos e-books que a gente distribui, os materiais complementares, enfim, tem muito conteúdo bom, tem aulas exclusivas,
né, que são do grupo. Então, eu sou suspeita para falar, né, porque o grupo foi, sei lá, meu primeiro trabalho com a síndrome do ovário policístico. Ele já tá com mais de um ano, já foram mais de 3.000 participantes, então eu tenho um carinho e um amor muito grande pelos 30 dias contra a SOP, mas é um primeiro passo, né, é importante vocês terem consciência que depois do grupo vocês precisam dar continuidade, ou no programa de combate à SOP, ou no programa Ser Mãe, ou com uma consulta individual, né, o grupo não tem o objetivo de substituir um acompanhamento nutricional, nem uma consulta, ele é só um paralelo, né, que vai te ajudar aí a enriquecer ainda mais os seus conhecimentos sobre a SOP e o seu tratamento. Como faz para participar? www.cantinhodanutri.com.br/desafios ou no link azul que está lá no meu perfil. No link você já vai direto para a página de inscrição, onde você pode fazer o seu pagamento. Fica tranquila, porque a Hotmart é 100% segura, né? Muita gente me pergunta se tem algum problema com a Hotmart. Gente, nunca tive. Eu vendo os meus trabalhos, os meus cursos por eles há anos. Também já comprei muitos cursos de outros profissionais através da plataforma e é 100% confiável, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Nutri, a SOP só está presente nas mulheres em idade fértil ou ela persiste por toda a vida? Pergunta interessante essa, né? O que acontece quando a mulher entra no climatério, entra na menopausa? Automaticamente os hormônios diminuem, né? A gente tem uma produção de hormônios que vai diminuindo ao longo dos anos do climatério até que na menopausa, de fato, ela é cessada. E aí acredita-se que com esse perfil, a síndrome do ovário policístico deixe de se manifestar. A SOP, gente, é uma síndrome e como toda síndrome, ela não tem cura. Então, a partir do momento que a mulher tem a síndrome do ovário policístico, desenvolve, manifesta, ela vai ter por toda a vida. O que muda no momento do climatério e da menopausa é realmente as dosagens hormonais. São as dosagens hormonais que acabam diminuindo e isso faz com que algumas manifestações cessem. Mas a gente não pode dizer que a SOP desapareça ou que ela automaticamente seja curada pelo climatério e pela menopausa. Até porque, gente, a SOP ela é marcada por síndrome metabólica, por risco de diabetes. E a mulher, quando não trata a SOP durante o período de vida fértil dela, ela tem uma tendência ainda maior a ter essas comorbidades e esses agravamentos da SOP também na terceira idade, tá? Lembrando que alguns sintomas prevalecem, tá? Então, um exemplo, gente, só um exemplo. A minha mãe, por exemplo, ela nunca foi diagnosticada com SOP, mas porque na época dela, né, tipo, na época de adolescência e idade fértil dela, não era realmente uma patologia, enfim, diagnosticada corretamente, conhecida, estudada e tudo mais. Mas hoje a gente tem plena certeza de que ela tinha, porque os ciclos eram irregulares, ela demorou 12 anos para engravidar entre a minha irmã e eu, então a gente tem uma diferença de idade muito grande, ela tem muito pelo no rosto, ela sofria com acne, queda de cabelo e tudo mais. E hoje, na terceira idade, já na menopausa há anos, há mais de 10 anos, ela ainda tem manifestações, então ela ainda tem a questão dos pelos, principalmente na região do rosto, né? Ela ainda tem aí a tendência dela ao alto consumo de carboidrato, doce, cansaço, fadiga, falta de energia, muito sono. Então, quer dizer, ela, embora esteja na terceira idade já há muito tempo, né, sem os ciclos menstruais, ela ainda manifesta. Então, a gente tem que continuar tratando, independente da fase da vida que a gente esteja, tá bom? Vamos para mais uma. Gente, pergunta interessante. Nunca tinham feito essa pergunta para mim. Quero um copo desse. Vocês viram a foto do meu copo, gente? É esse aqui, ó. Eu uso toda a live para beber água. Esse copo aqui, ele vai mudar de cara. Ele vai ficar ainda mais fofo, ainda mais lindo. E ele é para os pacientes lá do consultório. Então, quem vai no meu consultório, quem vai lá na clínica, passa em consulta comigo, ganha um copo desse. Claro que o canudo não é mordido, tá? Essa mordida aqui são dos meus filhos, que também adoram pegar o meu copo para beber água. Mas quem é paciente do Cantinho da Nutri recebe o copo. E recebe também outros mimos, outros presentes para ajudar aí na mudança dos hábitos. Então, quem quer copo, marca a consulta lá no consultório. E aí você vai ganhar de presente. Pergunta da Gabi. Para quem tem SOP, o que acha da dieta cetogênica? Gabi, foi o que eu falei aqui no comecinho da live. Não sei se você tá aí assistindo, se você tá ao vivo. Mas dietas com alta restrição de carboidrato não são uma conduta benéfica de tratamento para síndrome do ovário policístico. Principalmente dieta cetogênica, onde há o alto consumo de gorduras e gorduras saturadas. Porque o alto consumo de gordura saturada eleva a produção de colesterol endógeno, que é aquele colesterol que a gente mesma produz, e esse aumento na produção de colesterol faz com que a gente tenha aumento dos hormônios masculinos, principalmente testosterona.
Na mulher com síndrome do ovário policístico, a gente tem uma mudança, né, uma mutação numa enzima chamada 5-alfa-redutase, que é responsável por converter essa testosterona em uma outra parcela do hormônio que é chamada de dihidrotestosterona. E aí, com o aumento da dihidrotestosterona, a gente tem o aumento e a piora dos sintomas da síndrome do ovário policístico. Então, a dieta cetogênica, ela é extremamente eficiente e benéfica para algumas pessoas que querem a perda de peso, que querem definição corporal e que querem até mais saúde, mas ela não é uma conduta indicada para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, tá? Existem já vários estudos que falam, né, que alto consumo de gordura não impacta nem prejudica no nosso colesterol ou na nossa gordura do fígado, mas isso não se aplica em mulheres com síndrome do ovário policístico, tá? Porque mulheres com SOP não são mulheres saudáveis, gente. Mulheres com SOP têm alterações metabólicas e genéticas, perfil lipídico, enfim, tem uma mudança bem grande na nossa estrutura metabólica que pode implicar no aumento do colesterol e daí então no aumento dos hormônios masculinos. Então, dieta cetogênica, dieta da proteína, dieta do Atkins, essas dietas muito radicais não se mostram benéficas para as mulheres com SOP que querem o tratamento natural e sem medicamentos, tá bom? A gente fala bastante aqui, tem bastante post lá no meu feed, depois dá uma olhadinha pra você ver. Ó, uma outra pessoa perguntando a mesma coisa, né? A dieta cetogênica é indicada pro combate à SOP? Rô, espero que você tenha visto aí a resposta, mas se você chegou depois, corre lá depois na reprise pra você ver tudinho, tá? Pergunta da Rô, caminhada diária seria um bom exercício físico para síndrome do ovário policístico? Gente, qualquer exercício é muito bom para síndrome do ovário policístico, tá? Qualquer atividade física vai ser benéfica, qualquer atividade física vai ajudar a gente em uma série de fatores que são envolvidos no tratamento da SOP. Então, você caminhar todo dia, por exemplo, vai fazer com que você controle o seu estresse, você diminua os seus níveis de cortisol, diminua a ansiedade. Consequentemente, isso pode fazer você ter menos vontade de doce, massa, pão, carboidrato, que por consequência vai ter uma melhora do seu perfil, né, de dieta, de rotina alimentar. Você vai poder dormir melhor, dormindo melhor você libera melhor os hormônios. Então, assim, a atividade física, qualquer atividade física vai trazer benefício. É errado a gente ficar esperando pela melhor atividade física, pela atividade física que mais vai trazer resultado ou que mais tem impacto no tratamento da SOP. Cara, se você pode caminhar todo dia e é a única atividade que você pode fazer hoje, vai caminhar todo dia, tá? Malefício, isso não vai te trazer. Agora, falando em um aperfeiçoamento disso, putz, Carol, eu já sou ativa, eu não sou sedentária, eu tenho uma prática de atividades físicas, né, certinhas, frequentes, o que eu posso fazer para melhorar o meu tratamento da SOP? Aí eu te indicaria uma atividade de força aliada à atividade aeróbica. Então você precisa fazer atividades cardiovasculares, atividades que vão melhorar o seu perfil respiratório, cardiovascular e tudo mais, mas para o tratamento da resistência à insulina empregada no quadro de síndrome do ovário policístico, o melhor são as atividades de força, como pilates, musculação, HIIT e tudo mais. Então, é importante você ter uma combinação dos dois tipos de atividade, uma atividade de força junto com uma atividade aeróbica, tá? Mas sim, caminhada é um bom exercício para síndrome do ovário policístico. De novo, pergunta da cetogênica. Gente, aconteceu alguma coisa aí, saiu no Fantástico, alguma coisa que eu não vi sobre dieta cetogênica? Porque muita gente diferente perguntando sobre a mesma coisa, é difícil. Gostaria de saber se o café é prejudicial para as pessoas com síndrome do ovário policístico. Gi, eu não faço restrição, tá, de café no tratamento da SOP, a menos que a mulher seja tentante, ou seja, que ela esteja tentando engravidar. Então, se a mulher está na expectativa por engravidar, é tentante, está em busca do positivo, eu vou preferir, né, que ela reduza e talvez até que ela não ingira o café. Agora, no tratamento da SOP em si, se o café não for adoçado nem com açúcar nem com adoçante, eu não faço restrição, tá bom? Mas para as tentantes tem esse adendo e é importante a gente evitar. O melhor meio de reduzir os pelos no rosto e a queda de cabelo? A Má perguntou. Má, a melhor coisa é você tratar a raiz do problema, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, Carol, eu tenho muito pelo no rosto, o que eu faço para melhorar? Depilação a laser. Cara, você tá tratando um sintoma, você não tá tratando o motivo pelo qual você tem o pelo. E aí, o que vai acontecer? Quando você parar o tratamento estético, ou seja, o tratamento do crescimento do folículo, você vai acabar tendo eles novamente, porque a raiz do problema tá lá. Tem um exemplo que eu até postei no feed, que as pessoas entenderam muito e que eu tenho usado nas consultas, que é o seguinte. Se você tem uma parede e nessa parede tem um cano vazando,
Esse cano vazando vai fazer com que a sua parede fique com mofo, né? Embolore. Você tem duas opções. Você pode ir lá e pintar de novo a parede, né? Raspar, lixar, tirar o mofo e pintar. Ou você pode quebrar a parede, consertar o cano e daí a sua parede vai ficar zerada por um bom tempo. Quando a gente tem um sintoma da SOP, como o aumento dos pelos ou a queda de cabelo, a gente tem um cano vazando dentro da gente, ou seja, a gente tem alterações hormonais que fazem com que essas alterações se manifestem em forma de sintomas, como a queda de cabelo e o excesso de pelos. Se você simplesmente vai lá e faz um tratamento estético para o cabelo ou um tratamento estético para os pelos, você está só pintando a sua parede. O problema realmente que está causando isso continua lá, ele continua acontecendo, ele continua latente e dali a um tempo ele vai ressurgir. Então, para quem se incomoda com sintomas estéticos como queda de cabelo e aumento de pelos, o melhor tratamento é o quê? Dieta, exercício físico e uso de fitoterápicos e suplementos que vão te ajudar nesse controle. Então, só para vocês entenderem, né? Qual é o principal motivo que leva uma mulher com síndrome do ovário policístico a ter hirsutismo, ou seja, aumento de pelos em lugares onde mulheres não têm normalmente? Como o rosto, no meio dos seios, costas, bumbum e etc. Normalmente é o aumento da dihidrotestosterona. E por que a dihidrotestosterona aumenta? Porque a gente tem uma mutação na função de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que converte testosterona em dihidrotestosterona. Na mulher com SOP, essa conversão acontece muito e muito rápido. Então, a dihidrotestosterona da mulher, ela fica alta, causando sintomas. Você pode, por exemplo, usar chás e fitoterápicos que diminuam a função da 5-alfa-redutase, fazendo com que não haja essa conversão em dihidrotestosterona e automaticamente diminuindo o seu pelo e a sua queda de cabelo. Se você só usar o fitoterápico, e, gente, existem vários fitoterápicos que atuam nessa função específica da enzima, tá? Se você usar só o fitoterápico e não corrigir a sua alimentação, não vai funcionar. Por quê? O pelo também cresce quando a gente tem o aumento da insulina, que é um hormônio que a gente produz quando consome excesso de carboidrato, principalmente carboidrato simples e refinado. Então, usar um fitoterápico para o tratamento do hirsutismo, do aumento dos pelos, sem corrigir a alimentação, é furada. Ele não vai ter efeito suficiente para impedir o pelo de crescer. Então, a gente precisa ir pela base do problema, a gente precisa consertar a base, né, dessa questão e aí, com certeza, a gente vai ter um efeito melhor do sintoma, tá? Então, se você tem o teu cano aí furado, vazando água, não pinta só a parede. Vai lá, conserta o cano, embora dê mais trabalho, leve mais tempo, você vai pelo menos ter um tratamento de verdade para aquilo, sem correr o risco do sintoma voltar em um curto período de tempo, tá bom? Vamos para mais uma. Para o tratamento da SOP, qual procurar primeiro, endócrino ou nutri? Qual a diferença? Ana, existem muitas diferenças entre um endócrino e um nutricionista, tá? Um endócrino de verdade, que nasceu para ser endócrino e gosta de ser endócrino e atua como endócrino, por exemplo, ele não vai palpitar nem falar da sua dieta, tá? Ele vai cuidar. O endócrino, qual que é o principal papel do endócrino, né? Fazer o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, porque o nutricionista não pode e não deve fazer diagnóstico, né? Contra aí os nossos princípios éticos. Então, o endócrino, ele vai te solicitar os exames, ele vai analisar os exames de forma correta, profunda e detalhada, e então fazer o diagnóstico, principalmente excluindo patologias que podem se assemelhar ao quadro de síndrome do ovário policístico, tá? Porque existem outras doenças que podem se manifestar da mesma forma como a SOP se manifesta, e isso causa uma confusão muito grande no diagnóstico. O endócrino é o médico que vai avaliar todas essas alterações, vai descartar patologias semelhantes e, por fim, vai então te diagnosticar com a SOP. O nutricionista, e o endócrino também é o médico que vai determinar se você precisa ou não do uso de algum medicamento e vai te prescrever esse medicamento, coisa que o nutricionista também não faz e não pode fazer, tá? O nutricionista, ele vai cuidar da parte natural do seu tratamento. Então, ele vai indicar a dieta ideal para você, quais são os chás e os fitoterápicos que podem te ajudar. Ele vai identificar possíveis carências nutricionais que podem estar colaborando para uma piora dos seus sintomas. Vai corrigir essas carências tanto na sua dieta, como também através de suplementos, se precisar. E ele vai te ajudar nessa questão, né, do tratamento mais natural. Então, na verdade, gente, vocês não têm que escolher entre ter um endócrino ou um nutri. Na realidade, vocês precisam ter os dois, porque o nutricionista é parte fundamental do tratamento da síndrome do ovário
ovário policístico, tanto quanto o endócrino é. Cada um no seu quadrado, fazendo o que sabe fazer de melhor e em prol da saúde da paciente. Ginecologista a gente precisa? Com certeza, mas o ginecologista não tem uma função assim tão primordial no tratamento da SOP, tá? Muitas mulheres têm nutri e endócrino e conseguem ter basicamente um tratamento completo. O ginecologista é o médico que cuida do nosso aparelho reprodutor feminino. Então, se a mulher é uma tentante ou tá grávida, é claro que é fundamental ter um ginecologista. Mas falando da síndrome do ovário policístico em si, a SOP é uma doença hormonal, endócrina. Então, o endocrinologista consegue sim, né, ter aí o tratamento completo da SOP com a paciente, tá? Vez ou outra ele vai perguntar, né, alguma coisa sobre a gineco, é importante os dois terem, né, uma equipe multidisciplinar para também aliarem conhecimento. Pergunta da Ana. Meu médico passou glifage. Não é glifagem não, gente, é glifage, tá? Devo tomar? Ana, se o teu médico passou, cara, você tem que discutir isso com ele, sabe? Não cabe a mim nem a qualquer outro profissional falar pra você se você deve ou não tomar. As perguntas que eu te faço é: o médico te passou glifage depois de ter um diagnóstico correto de uma resistência à insulina? Você, antes de ter a recomendação do glifage, passou pelo exame de curva glicêmica e curva insulínica? Você foi diagnosticada com resistência à insulina? Ou ele só avaliou clinicamente pelos seus sinais e sintomas? Então, assim, a gente tem que analisar friamente a conduta do médico antes da gente acreditar 100% nele ou não. E se é seu médico, se é um médico que você escolheu pra ti, tem que ser um médico que você confia, né? A partir do momento que você confia no seu médico, você tem que confiar no que ele tá te falando e tomar as rédeas ali da situação da forma como ele tá te orientando, sem ficar colocando, né, em jogo o que ele tá te dizendo. Então, não tem como eu te falar aqui se você deve ou não tomar o remédio. Se o médico te passou, você tem que confiar nele. Agora, se é um médico que você não confia, se é um médico que você acha que não fez o diagnóstico correto, se é um médico que você acha que agiu precipitadamente passando o remédio, talvez seja melhor você procurar uma outra opinião, ter um segundo médico e etc, tá? Lembrando, gente, que eu sempre falo para as minhas pacientes, para as minhas alunas dos cursos, para as participantes do desafio de 30 dias, para todo mundo que me chama no inbox, eu sempre falo isso. E é importante vocês terem muita consciência disso. Vocês precisam conhecer a SOP. Vocês precisam entender o que é a síndrome do ovário policístico, quais são os efeitos que ela apresenta no nosso organismo, quais são as possíveis consequências da SOP, quais são os possíveis tratamentos, para que serviria cada tipo de remédio, mesmo que você não seja profissional da área da saúde. E é esse tipo de conhecimento que eu dou para as minhas pacientes e para as minhas alunas, porque só conhecendo realmente você pode tomar a decisão de usar ou não um remédio, por exemplo. Só você conhecendo, você pode ou não colocar em jogo a atitude de um médico. Só sabendo e conhecendo e tendo, né, esse conhecimento para você, você pode bater de frente, por exemplo, com um médico que não está fazendo o que deveria fazer na sua consulta. Como, por exemplo, a Elisa, que falou aqui que já foi em 2 endócrinos e nenhum deles passou a curva. Sabe o que eu fiz com as minhas alunas, Elisa? Eu coloquei vários prints de exames de pacientes meus, obviamente sem os dados dessas pessoas, mas eu coloquei lá 3 ou 4 curvas de glicose e de insulina de pacientes minhas que tinham glicose e insulina de jejum normais, que tinham hemoglobina glicada dentro da referência, índice Roma-IR normal e curvas glicêmicas totalmente alteradas, né, que deixavam muito claro o quadro de resistência à insulina delas. E aí eu falei para as alunas, né, para os pacientes, que quando elas fossem no endócrino, elas levassem isso. E aí quando eles justificassem a falta da curva, dizendo que não precisa, que não é necessário, que o exame de jejum basta, ou que o exame de jejum tá normal, ou que a pessoa não tem fenótipo para isso, enfim, para que qualquer coisa que ele falasse, elas mostrassem. Falava assim, olha, essas 4 pessoas aqui também têm índices normais no jejum, essas 4 pessoas também têm índice Roma-IR normal, elas também estão com a hemoglobina glicada dentro da referência, mas olha aqui, elas estão com resistência à insulina, eu quero e eu exijo fazer a curva. E aí não tem como o médico negar. Desde que a gente fez isso, ninguém mais teve problema em pedir curva lá, né, no nosso grupo, no nosso curso. Por quê? Quando o médico percebe que você entende, que você não é qualquer uma ali, né, que você não tá ali, tipo, só pra fazer ele ganhar dinheiro e que você realmente exige um tratamento de qualidade, ele age diferente, porque ele não tem saída. Você tá ali mostrando que você conhece, você tá ali mostrando que você sabe, você tá ali com a prova do que você tá falando. Cara, não tem como o médico negar, entendeu? Inclusive, peguei um artigo científico do ano passado que mostra, né, que
prova que os exames de jejum não são suficientes para o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, nem de resistência à insulina em mulheres com SOP, e também deixei o artigo com elas, porque se alguém debate e fala que é um exame ultrapassado, ou que é antigo, ou que não precisa fazer, tem lá um artigo de 2018 falando que na mulher com síndrome do ovário policístico é recomendado o teste oral de glicose, né, de tolerância à glicose, ou a curva de glicose de insulina. Então é importante, gente, vocês conhecerem, sabe? Você pode ser uma profissional da área de, sei lá, de finanças. Se você é portadora da SOP, você tem que entender de SOP. Porque senão qualquer médico vai te passar a perna, qualquer profissional vai te enganar, qualquer pessoa pode te convencer a fazer algo que vai ser extremamente prejudicial para você no longo prazo. E se você não tem conhecimento para julgar essa informação, você simplesmente vai se dar mal. Então é importante conhecer, é importante levar essa informação para todo mundo. É por isso que eu falo, gente, falem sobre a SOP. Divulguem sobre a SOP. Viu uma informação interessante que você não conhecia, não tinha conhecimento? Compartilha nas suas redes sociais, fala com as suas amigas, porque só assim a gente vai evitar que cada vez mais pessoas sejam literalmente enganadas em um tratamento fraudulento, em um tratamento que não vai levar à cura, que muita gente acredita que não vai levar à cura, que não vai ser benéfico no longo prazo, que não vai resolver os sintomas, que quando a pessoa parar os sintomas vão voltar, e é só assim que a gente vai se proteger e se ajudar, né? Criando realmente um movimento, criando realmente uma comunidade que fale sobre isso. Doa quem doer, custe o que custar, entendeu? Eu acho bem importante essa conscientização das portadoras de que SOP não é uma coisa só para médico entender, só para nutricionista entender, só para o profissional da área da saúde entender. Não, SOP é uma coisa para o paciente entender e vocês precisam ter esse conhecimento, tá? E voltei, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Me veem, me ouvem? Deixa só eu fazer um recadinho aqui, porque é o meu papai me ligando, gente. Hoje é dia dos pais. E aí, ele deve estar achando que, né, eu tô chegando lá na casa dele, eu ainda tô aqui falando com vocês. Senão, ele vai me ligar de novo e aí o meu celular vai cortar a live de novo. Vamos ver se agora ele me entende, eu mandei um WhatsApp pra ele aqui. Mas vamos lá. Entenderam, né? Entenderam sobre essa questão da conscientização, da importância da informação e tudo mais. Os chás de uxi e unha de gato realmente desmancham os policísticos? Gente, olha só, chá de uxi e amarelinha de gato são fitoterápicos muito usados no tratamento da SOP e eles podem atuar em uma dessas manifestações da SOP, que é a formação de cistos. Então, se você tem o ovário com padrão micropolicístico, né, quando você faz o ultrassom e você vê cistos no seu ovário, os chás de uxi amarelinha de gato podem ser benéficos, sim, no tratamento dessa consequência, né, desses cistos. Lembrando, gente, a mesma história lá da queda de cabelo e do acne, né, dos pelos que eu falei agora há pouco. A formação de cisto é uma manifestação da SOP, ou seja, se você se preocupar só em cuidar do cisto no ovário, você não vai olhar para a base do problema ou para as alterações hormonais que estão ali promovendo e provocando os cistos. Então, o chá de uxi amarelinha de gato, ele é um excelente fitoterápico, mas ele precisa estar em conjunto com outras coisas do seu tratamento, principalmente com a dieta, tá? Então, sim, eles ajudam, tá? Sim, existem vários estudos que comprovam isso, principalmente que o uxi amarelo dilui os cistos, né? Tipo, tira os cistos do ovário, mas eles não atuam corrigindo as alterações hormonais. Então, ele é parte do tratamento e não o tratamento único dos sintomas, tá bom? Vamos ver mais uma perguntinha. Alimentos que ajudam a aumentar a fertilidade, a Bárbara perguntou. Bárbara, é o seguinte, ó. Quando uma mulher tem dificuldade para engravidar, ela é portadora da SOP, tem dificuldade para engravidar, ou ela, enfim, é portadora da endometriose e não tá conseguindo engravidar, ela tem qualquer coisa e não tá conseguindo engravidar. Se ela não está ovulando, que é o principal motivo que leva as pessoas a não conseguirem engravidar, significa que existem alterações no corpo dessa pessoa, hormonais, físicas, metabólicas, enfim, que impedem o corpo dela de ovular. E essa anovulação, ou seja, essa ausência da ovulação, nada mais é do que uma proteção do organismo para que aquela mulher não engravide em uma condição que ela não possa dar continuidade à gravidez. Então, se a mulher tem síndrome do ovário policístico e sofre de anovulação, não está ovulando e por isso não está engravidando, a gente tem que primeiro entender quais são as alterações hormonais dessa mulher que estão impedindo ela de ovular e corrigir essas alterações. Então, para cada mulher,
a conduta é uma, né? Para cada mulher, a solução do problema é uma. Não existe um alimento que seja, tipo, nossa, vai fazer ovular. Inhame, por exemplo. Inhame é super conhecido aí como um alimento bom para fertilidade, né? Come inhame que você ovula. Depende, se a mulher tem anovulação porque tem o aumento da testosterona, se ela consumir o inhame, talvez isso piore o quadro dela. E talvez ela tenha uma anovulação ainda mais crônica e ainda mais severa. Porque o inhame, ao invés de diminuir, a testosterona vai aumentar. Então é muito importante, gente, que a gente não avalie só o quesito infertilidade. Ah, a mulher é infértil, a mulher não está conseguindo engravidar, a mulher sofre de anovulação. E aí vamos fazer uma conduta única para isso. Não, beleza, ela tem anovulação, mas a anovulação é sintoma de quê? Qual é a alteração que provoca essa anovulação? O que nela está provocando essa dificuldade de engravidar? E aí, chás, alimentos fitoterápicos, exercícios que vão ajudar nessa correção, tá? Então não existe, gente, um alimento que ajude na fertilidade, um chá que faça a pessoa engravidar. O que vai te fazer engravidar e manter essa gravidez é o cuidado que você tem com o seu organismo e a correção dessas alterações o quanto antes, tá? Então, mesma coisa, Carol, eu tenho SOP e o médico passou indutor de ovulação. Devo tomar? No meu conceito, não, tá? Na forma como eu trabalho, na forma como eu vejo o processo reprodutivo, eu não usaria indutor de ovulação. Porque o indutor de ovulação vai fazer o quê? Obrigar o seu óvulo, o seu óvulo a sair de dentro do ovário para ser fecundado. O indutor de ovulação, ele não vai atuar diminuindo sua testosterona, diminuindo sua androstenediona, melhorando seu perfil lipídico, melhorando seus níveis de colesterol. Ele não vai atuar em absolutamente nada que não seja obrigar o seu ovário a ovular. E a partir do momento que você ovula, é claro que você pode engravidar. Só que será que seu corpo está preparado para essa gravidez? Na maior parte das vezes não, porque se ele não estava ovulando, é porque ele não está preparado para uma gravidez. E aí a pessoa, quando usa um indutor, ela pode até engravidar, mas aumenta muito o risco dela abortar. Porque a mesma condição que existe para a pessoa ovular e para ela engravidar, existe para a gravidez acontecer de forma saudável. E eu tenho certeza que aqui ninguém quer engravidar, simplesmente engravidar. Todo mundo quer engravidar e ter o bebê, né? E ter um bebê saudável, e ter uma gestação tranquila, e ter uma gestação em que você curta o momento e curta tudo aquilo que está acontecendo no seu corpo. E não 9 meses, né, sofrendo por conta de um possível aborto, não 9 meses sofrendo por restrições de crescimento fetal, sofrendo por diabetes gestacional, sofrendo por pré-eclâmpsia, eclâmpsia, com uma série de restrições. Todo mundo que quer engravidar quer ter uma gravidez tranquila, saudável, né? Feliz, e para isso você precisa preparar o seu corpo antes. E nenhum alimento de forma isolada vai fazer isso, nenhum chá de forma isolada vai fazer isso, nenhum exercício vai fazer isso. O que você precisa é realmente olhar para todo o conjunto que envolve essa fertilidade e melhorar o que precisa ser melhorado, tá bom? E aí, gostaram da live de hoje? Gente, hoje é dia dos pais, então a nossa live vai ser um pouquinho mais curta. Vocês viram que meu pai já tá me ligando, né, alucinado, né, louco, deve estar achando que eu já tô lá, eu ainda tô aqui. Mas deu pra responder bastante dúvidas. Eu vou fazer o que eu fiz semana passada. Eu vou deixar a caixinha nos stories pras novas dúvidas. E aí depois eu respondo nos stories, tá? Ou em vídeo, ou escrito, de alguma forma aí. Eu respondo as dúvidas que eu não consegui responder aqui ao vivo e que chegaram depois da live também, tá? Se você tá assistindo a reprise, também pode deixar sua dúvida aqui embaixo pra mim. Vai lá pro meu inbox, vai lá pro meu direct. E aí eu consigo te responder. Lembrando, gente, que sou eu que respondo 100% das mensagens que me chegam no inbox. A minha equipe não acessa meu Instagram. Quem responde sou realmente eu. Então você pode ir lá e deixar, né, sua mensagem, sua história, enfim, pode deixar sua mensagem lá pra mim que eu vou te responder sem sombra de dúvidas, tá bom? E é isso, gente. Espero que todo mundo aí tenha um ótimo domingo, um excelente Dia dos Pais. Lembrando que a gente tá com as inscrições abertas para os 30 dias contra a SOP, começa amanhã. Hoje à noite eu já monto o grupo, coloco todo mundo lá. E se você quer, né, ter esse conhecimento, quer saber mais sobre a SOP, quer entender mais sobre como a gente pode ter um tratamento natural, sem medicamento, sem sofrimento, entra pro desafio, eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito e que vai ser um diferencial pro seu tratamento a partir de hoje. O link tá em azul lá no meu perfil. E vai ser um prazer muito grande poder ajudar vocês também no meu grupo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. E quem mandou dúvida aqui e eu não consegui responder, manda lá no meu inbox, manda lá no meu direct. Pode ter certeza que eu vou te responder em no máximo 24 horas, tá bom? Beijo, gente!